Temos acompanhado várias tragédias que têm acontecido no Brasil e no mundo. Algumas delas têm sua origem na imprudência do ser humano. Outras, no descaso do poder público com relação a áreas consideradas de risco. Há, no entanto, calamidades que ocorrem como consequência de fenômenos naturais, como é o caso de terremotos, tornados e tsunamis. E o que fazer diante de uma tragédia? Chorar? Lamentar? Rezar? Certamente tudo isso. Mas os fatos têm mostrado que nas calamidades as pessoas despertam para uma vivência maior da solidariedade. Missão é partilhar. Partilhar sempre. Mas há momentos que clamam por gestos mais radicais de nossa parte. Gestos que revelam o amor preconizado por Jesus. Um amor que vai além de todas as fronteiras, sejam elas políticas, raciais ou religiosas. Banda Aceh, Indonésia. Aqui, em dezembro de 2004, um dos maiores tsunamis registrados na história matou mais de 220 mil pessoas. 3 anos depois, alguns sobreviventes relembram os momentos da tragédia. Naquela manhã, toda a minha família estava dentro de casa. E aí veio o terremoto. Corremos para fora e uns 15 minutos depois, as pessoas que estavam à beira-mar vieram correndo e gritando: "Corram, corram! A água do mar está subindo!" Aí todo mundo saiu correndo. Depois de uns 100 metros, a primeira onda nos alcançou. Depois disso, eu perdi minha família de vista. Eu levantei, mas logo veio uma segunda onda e uma terceira e eu fui jogado para cima de uma casa. E aí eu me segurei. Nós éramos 13 na família. Só eu e um filho sobrevivemos. Esta foto é do meu marido. No dia do tsunami, cada um estava num lugar. Eu estava com meu filho no hospital. Este é meu sogro, esta é a minha prima e o meu tio. Todos morreram. Eu e outras pessoas tentamos fugir numa caminhonete, mas a primeira onda já tombou o carro. Aí eu nadei desesperado até este coqueiro e subi nele. Lá em cima já tinha um outro rapaz. Depois que a água baixou um pouco, nós andamos até aquela mesquita. E aí começamos a ajudar as vítimas do tsunami. A Indonésia é um país majoritariamente muçulmano. O italiano Ferdinando, o único padre católico da região afetada pelo tsunami, relembra os momentos de aflição. Eu estava no terminal do ônibus e de repente começaram a gritar: "A água está vindo, a água está vindo." Aí todo mundo correu para as partes mais altas da cidade e eu corri junto. A água vinha atrás de nós, mas quando chegamos no cruzamento, a água também vinha pela frente, em nossa direção. Por sorte, naquele cruzamento, havia uma mesquita de 2 andares. Então, eu e outras pessoas nos refugiamos ali. A água subia e a gente via os cadáveres de homens, mulheres e crianças flutuando em nossa frente. Os tsunamis, os terremotos e outros fenômenos são um castigo de Deus. Isso é o que afirmam algumas pessoas. Será que o padre Ferdinando é desta opinião? O tsunami é um fenômeno natural. Já aconteceu no passado, aconteceu agora e certamente acontecerá no futuro. Nós herdamos um mundo que já não é mais perfeito. Não estamos no paraíso. Mas o tsunami é um fenômeno natural. Não é um castigo de Deus. Se fosse por causa do pecado, este tsunami deveria ter acontecido na Europa, ou nos Estados Unidos, ou outro lugar onde existem pessoas até piores do que aqui. O povo aqui é muito bom, eles têm muita fé. Não consigo ver nenhuma conexão entre o tsunami e os pecados dos seres humanos.
dengan dosa manusia. Depois do tsunami, muitas organizações foram para Aceh. Mas, segundo a população, algumas delas foram apenas para ganhar visibilidade nos meios de comunicação. Outras usaram grande parte dos recursos em benefício próprio. Mas, sem dúvida, um grande número de pessoas foi mesmo por causa de um ideal humanitário, como as Irmãs das Almas, que ali foram para cuidar principalmente de crianças com deficiência e oferecer suporte às mães. A população aqui é muçulmana e tivemos que nos adaptar. Não viemos trazer as nossas crenças, viemos trazer somente o amor. A Viva Padma é uma organização interreligiosa, sustentada pelos missionários do Verbo Divino. Nela, cristãos católicos e evangélicos se uniram aos muçulmanos em vista da reconstrução da vida e da esperança. Na minha terra, eu quase não tinha contato com muçulmanos. Eu sou evangélico. E aqui, nesse projeto, estamos trabalhando juntos, nós cristãos e nossos irmãos muçulmanos. Até dormimos no mesmo espaço. Desde o início, nós tentamos envolver a população local. Nós partimos do princípio de que as vítimas deveriam ser sujeitos e não meros objetos. Havia aquelas pessoas que tinham perdido tudo, inclusive o sentido da vida. Encontravam-se num vazio, sem esperança. Muitos perderam a família toda. E neste processo de reconstrução das casas, foi acontecendo também um processo de autorreconhecimento, de partilha de sentimentos, de autoestima. Aos poucos, reapareceram os sorrisos. Depois de algumas reuniões, a gente decidiu que nós mesmos iríamos construir as casas aqui neste local. Com a vontade divina, nós nos unimos para fazer a limpeza da área e construir as casas, a nossa mesquita e a escola das crianças. Todos juntos, um ajudando o outro. Somos todos seres humanos. A religião não pode atrapalhar. Estamos aqui com pessoas de outras religiões para ajudar o povo na reconstrução de suas vidas. Antes do tsunami, havia muita destruição na zona litorânea. Os manguezais eram cortados para a lenha. Agora, a população tem consciência de que a floresta na beira do mar tem muitos benefícios, até para diminuir a força das ondas no momento de um desastre. Minha esperança é encontrar o meu marido, se ele ainda estiver vivo, é claro. E o meu sonho é poder educar bem o meu filho, até que ele termine a faculdade. Só isso. Sekolah tinggi. Itu aja.